Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema consagração ao plano de Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus e vamos ler dos versículos 36 ao 42, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, vemos o Senhor Jesus na sua vida de oração, fazendo a oração da dedicação. E esses versículos nos oferecem um exemplo da dedicação de Jesus ao se consagrar para cumprir a vontade do Pai. Mas a que se referia Jesus quando orou no jardim do Getsemane? Se possível, passe de mim este cálice. Na verdade, Jesus sabia que estava diante dele a cruz. Sabia que estava para ser oferecido em nosso favor como sacrifício pelos nossos pecados. Pense em todos os pecados cometidos pela humanidade no decurso de todas as eras, toda a imoralidade, devassidão, assassinatos e ódio. A Bíblia diz que Jesus foi feito pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feito nele justiça de Deus. Mas no jardim do Getsemane, o Filho de Deus, puro e imaculado, sabendo que estava indo à cruz, viu o horror da perspectiva de carregar o pecado da humanidade e passar pela experiência de estar separado de Deus. Não admira que quando se aproximaram aquelas horas finais, Jesus ficou triste e com peso na alma. Embora Jesus soubesse que a sua morte vicária em favor da humanidade era a razão pela qual viera ao mundo, teve que resistir à tentação de recuar diante daquilo que estava para lhe acontecer, e orou a Deus: Se possível, passa de mim este cálice. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava no jardim do Getsemane, o seu suor se tornou como gotas de sangue, enquanto lutava contra a tentação de recuar da cruz. Não foi fácil para Jesus cumprir o plano do Pai para ele. E realmente, ir à cruz a fim de ser sacrificado pelos pecados do mundo foi uma taça amarga para ele beber. Jesus, porém, sabia que o resultado final da redenção seria a salvação da humanidade e, portanto, em troca da alegria posta diante dele, rendeu-se à vontade do seu Pai. Jesus proferiu uma oração de consagração e de dedicação, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deus está procurando hoje também cristãos que se dedicarão e consagrarão totalmente a Ele para cumprir o seu plano para a nossa vida. Assim como Jesus fez no Getsemane, bem como no decurso de todo o seu ministério terreno. Os olhos do Senhor percorrem a terra para achar pessoas cujo coração se dedica a Ele. Deus está procurando cristãos que dirão, assim como Jesus disse: Não seja como eu quero,
e sim como tu queres. Note ainda que Jesus não fez essa oração uma vez só. Orou virtualmente a mesma oração 3 vezes. Você e eu precisamos entender que a oração de consagração não é uma oração de uma vez para sempre, conforme acontece com a oração da fé. A oração da consagração é uma oração para você continuar proferindo durante toda a sua vida. E você só conseguirá seguir o plano de Deus para a sua vida se você estiver constantemente tendo uma atitude de consagração e de rendição à vontade de Deus, seja ela qual for. Entre alguns cristãos, hoje em dia, parece haver uma falta de consagração profunda para cumprir a vontade de Deus. Quer nós venhamos optar por nos consagrar a Deus para obedecer-lhe, quer venhamos optar para desobedecer-lhe, a escolha afetará todas as demais áreas da nossa vida. Hoje em dia, os cristãos precisam de mais consagração e dedicação a Deus. Parece que muitos cristãos estão dispostos a deixar algumas coisas no altar, mas não todas. Mas o plano de Deus para a sua vida fica prejudicado e muitas das suas bênçãos são retidas, porque não se consagra totalmente a cumprir a vontade de Deus, em vez da sua própria. Você e eu precisamos estar dispostos a fazer tudo quanto Deus quiser que nós façamos. Você precisa dedicar-se a obedecer a Deus e a fazer a sua vontade todos os dias, durante o resto da sua vida. Você sabe que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os seus caminhos estão acima dos nossos caminhos e Ele enxerga o quadro total. É, portanto, questão de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. É tão importante você e eu estarmos dispostos a fazer toda e qualquer coisa que Deus nos manda fazer. A indisposição para obedecer a Deus poderá prejudicar ou atrasar o cumprimento do seu plano em nossas vidas. É bom entender que é possível uma pessoa fazer uma entrega temporária ao Senhor. Na ocasião que faz a oração da dedicação, talvez você esteja sendo totalmente sincero, mas o teste real aparece quando ela se levanta dos joelhos e é conclamada a obedecer a Deus, por meio de fazer uma coisa que não lhe agrada. Se a entrega ao Senhor foi meramente superficial, a pessoa voltará as costas ao compromisso que assumiu com Deus e continuará fazendo aquilo que quiser fazer na sua vida. Só experimentaremos a plenitude do plano de Deus e a medida integral da sua unção e bênção na nossa vida se estivermos dispostos a obedecê-lo em todas as áreas da nossa vida. Você deve compreender que Deus quer que estejamos plenamente submissos à sua vontade. Ele sabe que se existir uma área da nossa vida na qual não estamos dispostos a lhe obedecer, essa indisposição será transmitida a outras áreas da nossa vida, e isto impedirá-nos de correr a carreira que Ele nos tem proposta. Todos nós tivemos que beber nessa vida alguns cálices que gostaríamos de ter recusado. Mas quando sabemos que o cálice é da vontade de Deus para nós, podemos ter plena confiança de que o resultado só poderá ser para o nosso bem e para a glória do Senhor. É por isso que precisamos permanecer à disposição da vontade de Deus e orar da mesma maneira que Jesus. Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas muitos cristãos nunca chegaram ao ponto de entregar tudo ao Senhor. Estão dispostos a deixar Jesus ser Senhor de parte da sua vida, mas às vezes
Não estão dispostos a abrir mão do controle de certas áreas que são mais estimadas pela sua natureza carnal. Alguns cristãos professam que deixaram tudo no altar, mas na realidade estão recusando ao Senhor alguma parte de si mesmos. É tão importante, eu digo a você, fazer uma decisão de qualidade, de uma vez para sempre, no sentido de dedicar-se totalmente a Deus e seguir o seu plano para as nossas vidas. Tal decisão será uma âncora para a sua alma, mantendo-a dentro da perfeita vontade de Deus. E quando o diabo quiser introduzir suas melhores tentações para você, para distraí-lo do plano de Deus e desviá-lo da obediência, você saberá recusar a oferta do inimigo. O diabo, com certeza, fará ofertas grandes para você vender-lhe a alma. Empregará suas melhores tentações a fim de impedir que você e eu venhamos obedecer a Deus. Se nunca você fez uma entrega total de tudo ao Senhor, você passa o perigo de ser persuadido pelas tentações do diabo para seguir a sua própria vontade, inclinações e desejos carnais. E aí, perderá o melhor que Deus tem para a sua vida. Muitos cristãos estão numa encruzilhada na vida, agora mesmo. Em outras palavras, têm diante de si decisões que afetarão o curso da vida. Estão numa encruzilhada onde precisarão resolver se vão se consagrar plenamente à vontade de Deus. Não importa o que Ele pedir que façam. Os cristãos que se acham numa encruzilhada podem optar por seguir o caminho dos seus próprios planos e desejos. Mas esse caminho pode até parecer amplo e brilhante e se estender diretamente diante deles, até onde alcança a vista. Se, porém, continuarem a confiar no seu próprio entendimento e desobedecerem a Deus, esse caminho reto e largo acabará levando às trevas. Em outras palavras, os cristãos que não optarem pela perfeita vontade de Deus vão ter diante de si algumas provações da vida que Deus nunca pretendia que sofresse. Por outro lado, o caminho que Deus tem planejado para os cristãos obedientes talvez seja estreito, passando por montanhas e por vales profundos. O caminho de Deus pode conter curvas que às vezes tolhem a vista. Os cristãos que seguirem o caminho de Deus talvez nem sempre conseguirão ver uma boa distância à frente pelo caminho afora, pois seguir a Deus é o andar pela fé e pela obediência, passo a passo. Mas a despeito das dificuldades que se acham no caminho da obediência, um grandioso futuro do Senhor aguarda aqueles que optarem por andar nos caminhos de Deus. Você pode até dizer: não creio que eu quero seguir aquele caminho estreito e cheio de curvas, onde não posso ver muito à frente. Não sei para onde esse caminho leva. Vejo outro caminho esticado, amplo e direto diante de mim. Mas se eu seguir aquele caminho estreito, escolhido por Deus, não poderei ver além das montanhas. Aquele caminho da obediência parece escabroso e difícil. Mas, na verdade, o caminho da obediência é aquele que você e eu precisamos escolher, se quisermos seguir o plano de Deus para as nossas vidas. E quando você optar por obedecer a Deus, Ele lhe suprirá o poder e a capacidade para passar por cima das montanhas que você tem na sua frente, agora mesmo, bem como das montanhas mais adiante, que você ainda não está vendo. Você verá o seu caminho tornar-se cada vez mais brilhante e muitas outras vidas serão influenciadas em favor de Jesus, porque você obedeceu. Meu irmão e minha irmã, sabe por que isso? Porque é no caminho da obediência que Deus revela a sua glória e que você recebe a renovação diária das suas forças.
E quando terminar a sua carreira e se encontrar com Jesus face a face, como você ficará contente, porque obedeceu a Deus. Cada um de nós passará por muitas encruzilhadas na nossa vida, algumas das quais serão mais cruciais do que outras. Mas diante de cada encruzilhada, devemos renovar o nosso compromisso para realizar a vontade do Senhor e não a nossa. É por isso que devemos fazer a oração da consagração repetidas vezes em nossa caminhada com o Senhor e nos dedicar a obedecer totalmente a Ele e a sua palavra. Consagre-se totalmente ao Senhor. Embora você queira, segundo a sua mente carnal, seguir os seus próprios planos e desejos, considere-se morto para as inclinações carnais. E embora às vezes pareça difícil dizer não ao seu próprio espírito e aos seus próprios planos, o resultado final da obediência levará o seu espírito a se regozijar. Você tornará bem-sucedido o seu caminho e realizará muito mais do que a sua mente natural pode imaginar. Não há mínima comparação entre uma vida vivida na carne e uma vida vivida segundo o plano perfeito de Deus. E faça agora, do fundo do coração, essa oração de dedicação a Deus. Repita assim comigo: Senhor, eu me dedico a Ti. Seja cumprida a Tua vontade na minha vida. Que eu nunca me esqueça de que consagrei a Ti tudo quanto sou. Comprometo-me a ser separado para os Teus propósitos. Pagarei o preço por negar a carne. Se Tu me chamares de noite, ficarei de joelhos e orarei. Se eu nunca for notado pelos homens e se eu sempre trabalhar por detrás dos bastidores, nem por isso deixarei de ser fiel. Deixo de lado toda ambição pessoal. Serei aquela que anda no Espírito e na Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, a Tua vontade será cumprida no meu coração, na minha vida e no meu ministério. E eu espero que você, quando estiver adorando ao Senhor, também diga essas palavras e dedique-se ao Senhor. Mas na hora das provações, quando parece que as circunstâncias estão jogando você para lá e para cá, mantenha firme essa mesma dedicação. E mantendo a mesma determinação na mente, da vontade e do propósito. E diga com plena confiança: eu vou andar com o Pai. Eu vou deixá-lo realizar o seu propósito na minha vida. E tenha certeza que pelo fato de você se manter consagrado, mesmo quando isso for difícil, você terá aprendido a grande lição da obediência, da consagração e da fé. E à medida que você optar, dia após dia, em obedecer à vontade de Deus e a correr a carreira que Ele tem proposto para você, saiba que você será uma bênção também para muitas pessoas. E Deus te levará a um lugar amplo e aberto, um lugar de abundância em todas as áreas da sua vida. Amém e graças a Deus. Eu convido você que quiser mandar mensagem para nós, se você gostou dessa mensagem, que você poderá, através do WhatsApp, pelo seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. E também que você possa continuar acessando o nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.